Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política. Quem me acompanha aqui hoje é a repórter de política de O Tempo, Letícia Bernardetti, e a nossa entrevistada aqui de hoje é a prefeita de Contagem, Marília Campos. Prefeita, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Letícia. Bom dia, Letícia, e bom dia a todos que assistem este canal. Prefeita, eu queria começar. A senhora está no 4º mandato à frente da Prefeitura de Contagem. O que a Marília de 2026 tem e faz diferente da Marília que foi eleita lá em 2004, há mais de 20 anos atrás? O que ela aprendeu? Eu aprendi não só a escutar mais a população, né, a dialogar mais, ser mais paciente, como também aprendi muito na gestão pública, né? Até porque não tem jeito da gente garantir intervenções na cidade se a gente não tiver um compromisso com a boa gestão orçamentária, financeira, gestão de pessoas. Então a diferença é que eu sinto um alívio e uma realização muito grande, porque eu gosto de ser prefeita, porque é na prefeitura que a gente tem uma grande possibilidade de realizar sonhos, né? Então eu me sinto uma pessoa realizada nos meus sonhos, né? Eu ando pela cidade e sou muito bem recebida em todos os lugares que eu vou. Então é isso, uma pessoa mais experiente, mais generosa, mais paciente e uma pessoa que aprendeu muito com a vida. Prefeita, nesse mandato da senhora, a gente tem diversos projetos em andamentos aqui em Contagem e eu queria começar perguntando como que está a questão do corredor de ônibus, né? Como que está o andamento das obras, está dentro do previsto? Qual é a expectativa para a gente ter esses corredores efetivamente inaugurados aqui em Contagem? A gente fala em corredores, né? Mas a gente tem que pensar no conjunto das intervenções que foram feitas. Foram feitas intervenções de ampliação e construção de viadutos, como, por exemplo, o viaduto dos teleféricos, a ampliação do viaduto da Ceasa, do viaduto das Américas, né? Nós temos a Avenida Maracanã, que é a maior obra, talvez até do estado de Minas Gerais, uma obra de mais de 300 milhões, que é de saneamento, de mobilidade, porque ela tira todo o trânsito do centro da cidade e coloca ele numa região mais periférica, está em fase bem adiantada, então ela deve terminar ainda este ano, né? E temos também os corredores que estão na João César de Oliveira, na região de Vargem das Flores e na região do Ressaca. Bom, esses corredores, eles compõem de quê? De uma pista exclusiva para os ônibus e eles são estações e terminais. Nós fizemos 10 estações, fizemos 2 terminais e 2 terminais estão prontos para ser concluídos, que é o Darcy Ribeiro, ali na região de Vargem das Flores, e o terminal sede, que a gente deve inaugurar aí até março deste ano, né? Terminadas essas obras, nós vamos começar a botar em funcionamento o SIM, que eu acredito que seja no segundo semestre. Por quê? Porque nós estamos contratando um sistema de gestão do sistema. Então, eu acredito que a gente começa a funcionar no segundo semestre e, obviamente, para garantir o pleno funcionamento, nós devemos ter um convênio assinado, e isso está sendo já costurado com o governo do estado, para que a gestão do sistema não seja só dos ônibus municipais, seja também dos ônibus metropolitanos, porque a gente sabe, não é? 70% das linhas de ônibus que passam por Contagem são metropolitanas. Então, se a gente não tiver isso integrado, a gente não vai avançar na garantia de um sistema mais eficiente para a população. Prefeita, depois de inaugurado, o sistema tem já planos para poder expandir para outras áreas? Não, por enquanto é isso, né? O que a gente conta com a expansão é da linha do metrô, né? Porque aí a gente integra não só o sistema de transporte coletivo, como também a linha do metrô. E a nossa expectativa é que o governo do estado, de fato, efetive, né, essa possibilidade de ampliação da estação do metrô até o viaduto Beatriz, que foi a grande conquista junto ao governo Lula, de mais de 1 bilhão de financiamento para garantir essa expansão. Prefeita, aproveitando que a senhora citou essa questão, né, até o bairro Beatriz, a gente tem
está prestes a inaugurar, né, uma nova estação de metrô em Contagem, né, Estação Nova Eldorado, e tem essa questão, né, de conversas justamente com o governo federal para expandir o metrô ainda mais, né? Como que está isso? Existe uma expectativa dessas obras, dessa nova estação até ali o bairro Beatriz já começarem ainda esse ano? Como que está essa parte? Aí é uma discussão muito do governo do estado, né, que é responsável pela relação com a concessionária. O governo do estado me chamou apenas para apoiar junto ao governo federal e foi o que eu me comprometi e fiz, garantir essa interlocução, né? Do governo do estado, da concessionária com o governo federal, e daí nós conseguimos o quê? O financiamento de mais de 1 bilhão para garantir essa expansão. Agora, essas tratativas de conversas estão sendo feitas pelo governo do estado, que eu espero que avance. Ainda falando de Contagem dessas obras, a gente tem a questão ali das bacias de contenção. A senhora acha que durante esse período de chuva já está dando para poder ver resultados práticos, né? E a situação melhorou na cidade e ainda precisa de mais intervenções ali da questão da drenagem? Nós tínhamos 2 grandes problemas, né? De enchentes e também de risco geológico. Nós fizemos muitas intervenções contra enchentes e também para conter o risco geológico, né? Além das intervenções que a gente fez, o que garante hoje mais segurança, ainda prevalece vários pontos que são problemáticos, e foi por isso que o município conquistou, junto ao governo Lula, vários PACs, que são os programas com recursos que vão dar ordem de mais de 500 milhões para fazer obras contra enchentes. Então, nós estamos providenciando para iniciar as obras ali na Vila Samag, que esse ano não teve quase que problema, como também ali na Dilson de Oliveira, que é um lugar de muita enchente. Então, esses 2 grandes pontos, eles vão ser resolvidos com as obras do PAC. As obras de contenção, que nós tivemos recursos do governo federal, que são a bacia B3 e B4, ali na região da cidade industrial, a B3 já foi inaugurada e a B4 ainda está em execução, e nós estamos fazendo negociação com o governo do estado, porque nós precisaremos de mais recursos para concluir, em torno aí de 15 milhões. E a gente está nessa tratativa. Mas todas elas, e também a bacia Rio Volga, né, ali na região da Firmo de Matas, todas elas já funcionaram como contenção de água, ainda totalmente, mas parcialmente, mas elas já funcionaram para conter as águas, e este ano, graças a Deus, ainda não tivemos um grande problema como o que ocorreu no passado. E, prefeita, como que está o diálogo com o governo de Minas em relação ao Rodoanel? Teve algum avanço naquela questão da mudança do traçado? Como que estão as discussões sobre isso? Olha, nós tivemos uma reunião com o governo do estado, eles vieram aqui com toda a sua equipe técnica, eles fizeram algumas alterações pequenas, mas ainda sacrifica muito Contagem, porque ainda continua passando, cortando, rasgando a cidade, separando a cidade, o que dificulta muito a integração, e passando na bacia de Vargem das Flores. Nós ficamos de apresentar ainda uma proposta em função das alterações que eles fizeram. Mas a gente ainda continua lutando junto ao governo federal, junto à justiça, né, que nós temos ações, todas elas no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público Federal. Por quê? Porque é uma via que eles, de passagem por Contagem, que passa dentro de uma área de preservação ambiental e que traz, inclusive, um prejuízo, porque tem um grande corte de árvores de Mata Atlântica. Prefeita, falando agora um pouco de eleição, tem um pouco mais de um mês, se a senhora for candidatar ao Senado, para poder deixar a Prefeitura de Contagem. A senhora continua no cargo ou vai deixar a Prefeitura de Contagem? Olha, para que eu seja candidata, eu terei que desincompatibilizar. E diferentemente de outras pessoas que estão em ministérios ou que estão no legislativo, eu tenho que renunciar à prefeitura. E é o que eu digo, né? Um processo de renúncia, a cidade tem que estar preparada do ponto de vista administrativo, orçamentário, financeiro, e também do ponto de vista político, porque eu tenho um carinho, um cuidado muito especial com Contagem.
E aí, Letícia, do ponto de vista a situação da gestão da cidade, a gente está numa situação bem tranquila, né? Eu até divulguei recentemente que a passagem de 2025 para 2026, o déficit de contágio foi 0. E mais do que isso, então a gente não deixa nenhuma dívida, as contas todas pagas, né? A cidade arrumada, a gente deixou uma poupança para 2026 de 84 milhões. Isso é muito importante, né? Caso, por exemplo, eu tenha que sair, porque a gente deixa a situação de gestão bem equilibrada. Muito mais do que isso são as obras. Muitas intervenções estão sendo executadas, né? Na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura, e muitas ainda vão iniciar de infraestrutura. Então a gente tem que deixar a cidade muito bem arrumada para que a gente não tenha nenhuma descontinuidade. Por isso é que eu reivindico o seguinte, que eu não posso sair de uma hora para outra. Que eu, para poder sair, renunciar, eu preciso de um tempo para conversar com a cidade e para preparar a gestão para que a gente não tenha nenhuma descontinuidade e a cidade não fique prejudicada caso eu tenha que renunciar. É o do PT que está demorando? Eu diria que as conversas não são apenas do PT. A própria situação do nosso candidato, né, preferencial, que é o Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa que eu admiro muito pelo papel que coube, que teve, né, no Senado Federal. Ele deu a estatura que Minas precisava ter no Brasil e no Senado, né? Então, é um grande quadro político jovem, né, que eu admiro muito, mas que está dando um chá de cadeira na gente danado, porque... A senhora é aliada dele, já teve alguma conversa com ele? Não, assim, desde o ano passado que eu não tenho me encontrado com o Rodrigo, né? Eu fico até um pouco aborrecida com isso, porque eu gosto de estar com ele, de conversar com ele, de tentar influenciá-lo, né? Mas ele não me deu chance, não. Ele me deixou num chá de cadeira, junto com muita gente, né? E a gente está nessa expectativa de que ele venha. Se ele vier, será muito importante para a disputa eleitoral, para que a gente tenha um grande quadro político nessa disputa. Mas da candidatura da senhora para o Senado, falta algum posicionamento mais enfático do PT? Até quando que a senhora espera esse posicionamento? Antes de falar da minha candidatura, eu queria falar de outros quadros que a gente tem, né? Porque para a questão de governo do Estado, além da importância que a gente tem que dar para a disputa eleitoral para o Estado, para que o Estado esteja bem representado no Executivo, nós temos o Pacheco, que eu espero que venha, mas nós temos também o Calil, né, que é o meu nome também para essa disputa eleitoral. É um grande quadro. Então, o Pacheco teve um importante papel no cenário nacional e o Calil é um bom gestor, teve um grande papel na disputa aqui. Ele, inclusive, quando Lula foi eleito presidente, foi ele que foi candidato a governo e nos ajudou muito nessa disputa. Então, sempre foi um aliado de primeira hora, né? E que eu espero que, se Pacheco não vier, que Calil assuma essa tarefa, que será muito importante para a disputa. E nessa questão do Senado, olha, eu não reivindico, mas estou à disposição, né? Agora, é uma disposição que não é incondicional. Eu preciso ter tempo para sair, eu preciso de apoio do partido e eu preciso ser a candidata do coração do Lula. Então, não é incondicional a minha entrada nesse processo. Hoje a senhora acha que não tem essas condições? Hoje eu ainda não conversei com Lula, eu não tenho essa conversa firmada com o PT, até porque até hoje ele não decidiu quem que é a sua candidata, ou o seu candidato ao Senado. E mais, né? O PT, na minha opinião, ele tem que definir uma estratégia para a disputa do Senado, onde o objetivo é eleger um, não eleger dois. Né? Porque tradicionalmente nós temos 2 vagas para o Senado, né? A gente elege um, né? A esquerda, o centro, e os setores mais conservadores elegem um outro, né? Então acho que o PT ele tem que ter uma estratégia de eleger um e, portanto, não faremos uma campanha de chapa. Não teremos candidaturas que sejam competitivas entre si, né? Nós temos que ter candidaturas ao Senado, sim,
mas com a prioridade de eleger um e candidaturas com perfil diferente. Então, essas são as minhas condições que eu espero debater com o PT, e se houver concordância, eu serei sim a candidata que o PT vai apostar. E qual que seria esse prazo? Porque a senhora falou que precisa de um tempo, né, para deixar a prefeitura. Qual que seria o prazo ideal? Eu diria que fevereiro é o tempo, depois do carnaval, né? Como já disseram por aí, é o tempo que a gente precisa para assentar, dialogar e preparar para a disputa. Prefeita, caso a saída da senhora da Prefeitura de Contagem, né, para concorrer ao Senado se confirme, a senhora confia que o vice da senhora, né, o Ricardo Faria, seria um sucessor natural da sua gestão? Eu escolhi o Ricardo para ser o meu vice, portanto eu tenho uma confiança nele, e ele até agora, como vice, sempre foi um grande parceiro, né, para definição de políticas, para acompanhar a execução de políticas, e eu tenho convicção, né, certeza a gente nunca tem, mas eu tenho convicção de que se eu tiver que sair, ele vai garantir a continuidade do conjunto das nossas intervenções e até fazer melhor, né? Prefeita, fala-se muito que a bancada mineira é grande, mas pouco representativa na questão ali das demandas, né? A senhora acredita que no Senado a senhora pode contribuir mais? E o que falta nessa questão de representatividade aí da bancada mineira, na avaliação da senhora? Olha, primeiro é o seguinte, no processo eleitoral, vocês não me perguntaram, mas eu faço questão assim, de colocar uma análise, né? Acho que o PT tem que definir uma diretriz que estabelecer uma comparação do Brasil de ontem com o Brasil de hoje, né? Eu estou muito otimista com a vitória do Lula no processo eleitoral. Por quê? Porque fez um excelente governo. O Lula, nós temos hoje um novo país, um país que tem credibilidade em nível mundial, porque enfrentou a questão do tarifaço, porque depois de 25 anos conseguiu viabilizar, está ainda em execução esse processo de discussão, mas o Mercosul, que é essa negociação com vários países, mais mercados, né, mais exportação, mais relação internacional. Os dados econômicos do Brasil, a inflação atingiu a meta, o nível de desemprego caiu, a redução da desigualdade social. O Lula conseguiu aprovar o tão discutido projeto que é a questão da legislação que isenta o imposto de renda até quem ganha R$5.000, né? Então, assim, conseguiu também programas sociais importantes, como a questão da política do gás, né? E reconstrução das políticas públicas, especialmente na área da educação e na área da saúde. Então, o país hoje é um novo país. Portanto, é uma polarização que nós vamos estabelecer, e eu defendo que essa seja a diretriz, não uma polarização ideológica, porque, veja, a polarização ideológica ela não leva a gente a lugar nenhum. Né? A polarização é de quem tem essa religião, de quem não tem essa religião, a polarização de valores morais. A discussão central é o que os governos fizeram, o que os governos vão fazer que vai transformar a vida das pessoas, que vai garantir diferença na vida das pessoas, que vai melhorar a vida das pessoas. E nesse sentido, eu que enfrentei um processo eleitoral recente no passado aí, tentaram fazer a polarização ideológica, mas a polarização não é ideológica, é quem trabalha e quem não trabalha. Portanto, essa vai ser a discussão central na conjuntura eleitoral. Né? E para o Senado, né, eu vou levar o que se eu for a candidata dessa candidatura de centro-esquerda? Eu vou levar os interesses de Minas Gerais. Né? Eu vou levantar as questões da continuidade da recuperação fiscal de Minas Gerais. Eu quero avançar na discussão da negociação da dívida, avançar ainda mais. Eu quero avançar na discussão da receita de Minas Gerais. Então eu quero representar o nosso Estado no Senado Federal, né? Representar os interesses de Minas Gerais e colocar, como eu sempre coloquei, Contagem, a minha cidade, em primeiro lugar nas disputas. Eu quero colocar Minas Gerais no centro, né, do debate em nível nacional. Então esse é meu compromisso.
Prefeita, a gente já falou um pouco sobre essa questão, né, de que o PT está buscando um candidato ou candidata ao governo de Minas. A senhora é uma prefeita de uma cidade muito importante aqui da região metropolitana, é muito bem avaliada entre os moradores daqui de Contagem. A senhora não se enxerga como governadora? Por que não lançar o seu nome para ter uma candidatura competitiva? Olha, eu fico muito feliz assim de ter ficado famosa, né, para fora da minha cidade, né? Que geralmente a vida de prefeito é tão concentrada no município que a gente tem pouco tempo para expandir. Mas eu fiquei famosa. O trabalho, né, o bom trabalho, ele está sendo divulgado e os desafios nossos também, porque não está tudo resolvido em Contagem, tem muita coisa para fazer. Mas as pessoas confiam na gente. Então, essa confiança, essa credibilidade, ela se espalhou para além de Contagem. Então, o meu nome, ele foi cogitado para governo também. Mas eu não quero, porque eu quero novos desafios, assim. Eu já sou 4 anos prefeita, 4 anos de executivo. Ah, mas e ser executivo no estado é diferente. Olha, é diferente porque é maior a complexidade, é maior o número de problemas, não é? Mas esse dia a dia de estar no executivo, esse perfil de executivo, eu já tenho um certo esgotamento. Eu quero ser desafiada. E o Senado, ele me desafia mais. Então, é claro que a gente faz o que a gente precisa fazer. Mas nós temos 2 bons candidatos para o governo. Então eu deixo para eles essa bola, né? Ou para o Pacheco ou para o Calil. É algo melhor na avaliação da senhora? Não, eu acho que esses 2 são os candidatos que o PT deveria escolher, que o Lula deveria abraçar, conversar, dialogar, comer bastante pão de queijo com café, não é, para azeitar, né, esses nomes e a gente sair para disputa fortalecida. Eu adoraria estar numa chapa com Calil ou com Pacheco, né, para a gente representar Minas Gerais à altura que ela deve ser representada. E como que você tem visto essas discussões do PT de lançar inclusive a reitora da UFMG ali ao governo do estado? Como que a senhora viu essas conversas? Olha, eu gosto muito da Sandra, né? Acho que ela é uma reitora fantástica, né? Esteve muito comprometida com a vida acadêmica, mas é uma decisão de última hora. Eu acho que não é boa para disputa e nem é boa para ela, porque não prepara este nome, não teve um tempo de preparo para este nome. Então, eu não acho que seria uma boa opção e continuo insistindo em quem hoje tem experiência de disputa eleitoral, quem tem voto na disputa eleitoral, né, e quem a gente deveria garantir que nomes que unifiquem de fato não só a base do PT, mas uma base mais ampliada. Prefeita, nessas discussões, chegou a ser cogitado inclusive o nome do presidente da Assembleia Legislativa, o Tadeuzinho, para talvez caminhar ali do lado do PT, né, sendo uma alternativa para o Pacheco. Como a senhora enxerga o nome do Tadeuzinho? Considerando, né, muitos deputados ressaltam o papel que ele teve nessas discussões sobre a dividida de Minas, sobre o Propag. O nome dele, como que a senhora enxerga? Gosto muito do Tadeu. Agora é o seguinte, para ser candidato, além de ter voto, além de ter representatividade e credibilidade, a pessoa tem que querer. Porque, olha, você governar uma cidade, governar um estado, governar um país, você tem que ter uma disponibilidade emocional, física muito grande. Senão você não consegue trabalhar. Porque ser executivo ou estar na política tem que ter uma capacidade de trabalho. Ele quer? Eu não sei se ele quer, né? Então, assim, o Calil quer. O Pacheco me parece que agora está resolvendo, né? E se esse chá de cadeira que ele deu até hoje, talvez seja porque ele repensou e agora o desejo voltou a florescer. Agora, o Tadeuzinho quer. Se ele quiser, é um bom nome também. Um outro nome que tem surgido também é do Márcio Lacerda, né? Apesar do rompimento ali do PT, dele com o PT no passado, senhora, o que a senhora acha do nome dele? Se teria chance ali de um apoio? Eu acho que são nomes que estão vindo assim, sem ser trabalhados. Se tivesse trabalhado anteriormente, né? Mas eu acho que é muito no afogadilho, muito em cima da hora. Não acho que as pessoas vão acreditar que eles são de fato candidatos. Não sei, acho que
é muito em cima da hora. Prefeita, nessas discussões sobre as eleições de 2026, agora entre março e abril a gente vai ter uma troca no comando do governo de Minas, né? O governador Romeu Zema, ele vai sair para disputar a presidência do Brasil, né? Um desejo dele, e o vice-governador Matheus Simões vai assumir o executivo de Minas. A senhora acha que essa troca pode mudar, talvez, as relações entre o governo de Minas e a prefeitura de Contagem? Qual é a expectativa em relação a isso? Olha, eu, como prefeita, assim como eu trato todos, independente de partido, assim como eu trato a cidade, independente do resultado eleitoral, então tem regiões que eu fui mais bem votada, outras que eu não tive tantos votos, eu encerro as eleições e governo para todos. Assim tem sido a minha relação e é assim que eu procuro ter essa relação, mesmo com aqueles que são adversários em potencial, né? No caso do Romeu Zema, nosso governador, nós temos uma clara divergência, né, em como ele governa o Estado e o que ele fez pelo Estado, divergências até ideológicas sobre a condução, mas eu nunca deixei de me relacionar com o governador do Estado. Sempre tive uma relação republicana e ele comigo também, né? No caso do vice-governador que vai assumir, já tive até a oportunidade de visitá-lo, de conversar com ele sobre as pautas da cidade e fui muito bem recebida. Então, acredito que não terá nenhum problema nesse relacionamento. A senhora já falou de uma possível, né, reeleição do presidente Lula, mas falando ali de uma possível eventual candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência, a senhora acha que tem força para ser competitiva a ponto de derrotar o presidente Lula em uma eventual reeleição? Olha, eu não sei se... Eu acredito, eu sou muito otimista, né, com a disputa eleitoral, porque eu acredito que os eleitores... E eu já não aguento mais essa política do ódio, de você só falar mal das pessoas, de fazer o debate de valores como se isso tivesse uma importância crucial na gestão da cidade, do estado, do país. E eu acho que o eleitor, os eleitores e as eleitoras de uma forma geral, estão mais preocupados o seguinte: esse candidato, ele tem história de vida, ele tem experiência de compromisso com a melhoria da minha vida ou não? O que é que ele já fez? Porque se ele só tiver xingado o adversário, eu acho que isso vai pesar muito. Então, eu acredito muito que o Lula terá as melhores condições para fazer a disputa. Essa questão de ser do PT, de não ser do PT, eu já enfrentei duas eleições, né, onde os candidatos adversários, a única coisa que eles falaram era ser contra o PT. Eu ganhei as eleições e apresentando não o que é o PT, porque não é isso que interessa para o processo eleitoral. O que interessa é eu sendo desse partido ou de qualquer outro, o que eu fiz pela cidade, o que eu faço pela cidade e o que eu vou fazer. E a disputa eleitoral no Brasil será dessa forma. O que já fez pelo país, não é? O que pretende fazer, quais são os compromissos, né, na relação com o povo. Eu acho que o Lula tem muito para mostrar. Nessa linha, prefeita, o que a senhora acha desse desejo do governador Romeu Zema se lançar como candidato à presidência? A senhora acha que ele, por ser governador de Minas, tem visibilidade, tem condição de construir uma candidatura? Ter condição ele tem. Agora, eu acho que o Estado precisava ter um balanço de fato do que ele fez nesses 8 anos, né? E esse balanço será muito discutido no processo eleitoral, né? O que se fez pela arrecadação de Minas? O que se fez pela dívida de Minas? O que se fez nas políticas sociais em Minas Gerais? Qual foi, de fato, a política de atração de investimento, né? Como é que a vida do povo melhorou ou não? O que eu tenho hoje, relato de prefeitos, é que muito das competências que eram do Estado
né, e que são do Estado, foram empurradas para os municípios. Então, a municipalização da educação, né, as discussões sobre a saúde, né, a infraestrutura. Então, hoje, prefeitos e prefeitas do nosso Estado estão muito sem amparo nas políticas, inclusive naquelas que são competências do Estado, como, por exemplo, segurança, são muito assumidas pelos municípios. Prefeita, falando um pouco sobre um assunto que também é muito discutido, principalmente pela direita, para poder fazer frente a 2016, que quer ampliar a presença no Senado, como que a senhora tem acompanhado esse desgaste recente dos ministros do STF, investigações recentes? A senhora acha que precisa de ter um código de ética para os ministros? Eu não sei se tem esse exagero, né, por parte do Supremo Tribunal Federal. O que existe é um Supremo Tribunal Federal que tem garantido direitos, que tem combatido exageros. Por exemplo, hoje o Supremo Tribunal Federal está numa discussão sobre o exagero das emendas impositivas. Por quê? As emendas impositivas hoje tomam conta de muitos recursos que deveriam ser do Executivo e que hoje são assumidas pelos legislativos, né? Então, hoje o Executivo fica sem recurso ou com um insuficiente recurso para fazer a gestão das políticas mais universais e hoje o recurso está muito no Legislativo. Então, o Supremo Tribunal sofre um combate muito grande, né? Como também o Supremo Tribunal Federal está numa linha de combate muito grande à corrupção, de fato, né? E tem a ação da Polícia Federal que tem sido, na minha opinião, menos holofote e mais atuante no combate a todas as irregularidades e ilegalidades. Eu não acho que tem exagero, né? O que existe é um cumprimento de legislação. Eu perguntei essa questão por causa muito das críticas do Banco Master ao ministro Dias Toffoli. Nesse sentido, como que a senhora tem visto toda essa situação ali, dos questionamentos que têm sido feitos? Olha, eu acompanho pela imprensa, então a gente não tem aí elementos para fazer um julgamento. Eu não tenho esses elementos para fazer um julgamento da atuação do Dias Toffoli. Prefeita, a Letícia já falou um pouco, né, que existe uma estratégia da direita para querer reforçar ali, né, as candidaturas ao Senado, justamente pensando nessas questões de impeachment, né, dos ministros do STF. Se a senhora for eleita, né, para o Senado, se a senhora se candidatar e vier a ser eleita, a senhora vai tentar fazer frente a esse movimento, talvez ali para equilibrar as forças e evitar uma análise de impeachment puramente políticas? Eu acho que tudo o que acontece não pode ser apenas circunstancial. Você tem que ter regra, você tem que ter legislação. Descumpriu a regra, descumpriu a legislação, aplica-se, né? Então, você não pode desgastar a questão do impeachment. Ele é um instrumento importante para tirar pessoas que eventualmente tenham descumprido, né, as regras e as legislações. Então, eu vou atuar em defesa do quê? Da democracia. O impeachment, ele não pode comprometer o projeto democrático, né? O projeto democrático ele tem que ser assegurado em todos os momentos. Então, eu sou uma pessoa que radicalmente vou defender o projeto democrático, que vou levar, se for candidata, né? Porque ainda não sou, mas se for candidata, que vou levar a minha experiência das cidades, dos municípios, que hoje têm competências enormes e arrecadação reduzida, então eu vou levar a pauta do municipalismo, né? Então a minha experiência, né? E vou levar a pauta da mobilidade, que é uma pauta que eu sempre defendi e acho que qualquer projeto de desenvolvimento econômico para o país e para o Estado passa por assumirmos uma política mais ofensiva na reconstrução das ferrovias no nosso país. Já caminhando para o final, prefeita, só uma última pergunta. Se essas condições políticas que a senhora mencionou
que precisam ser resolvidas para a senhora se candidatar ou não para o Senado, não forem resolvidas até fevereiro, que foi o prazo que a senhora acha que seria o melhor prazo ali para poder organizar a casa. A senhora, então, não se lançaria ao Senado, continuaria na prefeitura? Eu diria que se as minhas condições, que ainda vou discutir com o partido e quero conversar com Lula, não forem atendidas no prazo, isso inviabiliza uma possível candidatura minha ao Senado. Então, eu quero ter tempo para conversar com a minha cidade, com os meus conselheiros eleitos e as minhas conselheiras, né? Com a Câmara dos Vereadores, discutir com o meu vice-prefeito a continuidade, então deixar a cidade assegurada, né? E tempo também para, além do tempo, condições para fazer campanha, uma vez que eu não tenho recursos para poder bancar a campanha, então eu tenho que ter recursos assegurados pelo partido. Prefeita, queria agradecer a presença da senhora, que hoje sempre muito bem-vinda, voltar outras vezes. Obrigada, Letícia. É só convidar. Me chama que eu venho. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.